Fala galerinha, beleza pessoal? Hoje vocês estão vendo uma parafernália montada aqui, microfone gigante, computador, tudo isso porque hoje teve o lançamento dos novos Zenfones, isso exatamente, Zenfone 4, teve uma linha de Zenfone 4 chegando aí, com o Zenfone 4 Max, Zenfone 4 Selfie, Zenfone 4 e variantes dos Zenfones, então o que é 3 vira 6 e pode acontecer mais algumas variantes aí, dependendo da região em que você mora do mundo. Então a gente vai ter Zenfone 4, Zenfone 4 Pro, Zenfone 4 Max, Zenfone 4 Max Pro e Zenfone 4 Selfie, Zenfone 4 Selfie Pro e acho que eu vou me enrolar ao decorrer deste vídeo. O computador está aqui porque, como é muito recente, foi lançado hoje, 17 de agosto de 2017, óbvio que eu não consegui memorizar todas as diferenças entre eles e a gente vai falar das diferenças, do que tem neles e obviamente abordar as diferenças entre um e outro para vocês ficarem informados aqui. Então por isso dessa parafernália toda, vamos começar com o Zenfone 4 Max e Max Pro. Falando primeiro, um dos smartphones lançados, foi o que primeiro saiu nos rumores aí pelo mundo, né? Foi o Zenfone 4 Max, exatamente. Então a gente tem o Max e o Max Pro. Vamos falar aqui de algumas diferenças. Primeiro, as cores são iguais, idênticas entre o 4 Max e o 4 Max Pro. São elas Deep Sea Black, que é um preto meio azul. Temos o Sunlight Gold e o Rose Pink. Então, três cores para o Zenfone 4 Max e Max Pro, iguaizinhos. Uma diferença aí já começa aqui, armazenamento. O Zenfone 4 Max Pro só vai ter de 32 GB, não tem variantes, é só de 32 GB. Já o Zenfone 4 Max, a versão não Pro, pode ter 16, 32 ou 64 GB de armazenamento, dependendo da região do mundo em que você more. Então isso pode mudar, tá? Vamos descer. Ambos têm capacidade de armazenamento aí, pode ser expandida até 256 GB via cartão micro SD. E ambos ganham aí 100 GB de espaço no Google Drive por um ano, tá bom? Ambos. Descendo aqui a gente tem algumas especificações de tamanho e aqui nestes dois aparelhos, né, são os mesmos, mudando algumas diferencinhas, eles têm os mesmos aspectos, ou seja, mesmo tamanho, mesmo peso, mesma espessura. 154 milímetros de altura, 76,9 de largura, 8,9 milímetros de espessura, que não é nem tão fino nem tão grosso, e pesando 181 gramas, o mais pesado dos smartphones Zenfone 4 foram lançados na data de hoje. Dentre os Zenfone 4 Selfie, o 4 e o Max é o maior deles, tá? O mais pesado deles, aliás. Ambos com tela de 5,5 polegadas IPS. Então aqui a gente tem dois smartphones com o mesmo tipo de tela IPS LCD nos dois. Processador também não muda. O que muda depende da região em que você está, mais uma vez nesse caso, tá? Ambos podem vir com o processador Snapdragon 430 ou 425, dependendo da região onde você estiver. E dependendo do processador, se você receber um 425, ele vem com uma Adreno 308 e não uma Adreno 505, que é o que vem com o Snapdragon 430, tá bom? Outra diferença básica, o Zenfone 4 Max Pro pode ter 2 ou 3 GB, versões de 2 ou 3 GB de memória, tá? Não é armazenamento, armazenamento é só 32 no 4 Max Pro. Então aí mais uma diferença, Zenfone 4 Max Pro, 2 ou 3 GB, Zenfone 4 Max pode ser de 2, de 3 ou de 4, tá? Além das diferenças de armazenamento, 16, 32 e 64, já falamos disso. Câmera, agora a gente vai para a câmera. Câmera de 16 megapixels no Zenfone 4 Max Pro contra 13 megapixels no Zenfone 4 Max. Então a gente tem 16 contra 13, abertura de f2 nos dois, ambos têm f2. Então os modos de câmera, aqueles grandes, famosos modos que a gente já tem modo Pro também, modo Beauty, Super Resolution, GIF, Panorama, Time-Lapse. Enfim, esses modos que você já conhece nas câmeras aí, e a ASUS é muito boa nos modos de câmera, tem vários, sempre, é o que tem mais para falar a verdade. Dentre os smartphones é o que dá para você fazer mais coisas nos modos de câmera que vem do dispositivo da ASUS. Não é no Zenfone 4 agora não, no Zenfone 3 já tinha muita coisa que dá para fazer com a câmera, tá?
Falando de câmera agora, a câmera Wide Angle. Eles têm câmera Wide Angle. Todos os smartphones da Asus, os Zenfone 4 agora, Selfie 4 e Max Pro, enfim, todos eles têm câmera Wide Angle. Todos eles têm 3 câmeras, tá? Pode ser 2 na traseira ou uma na frontal. Vamos falar agora aqui, ó. Câmera Wide Angle, os dois, o 4 Max e o 4 Max Pro, ambos têm uma câmera de 120 graus. Todos esses Zenfones têm câmera de 120 graus, ou na frente ou na traseira, tá? Aqui não tem diferença então, todos eles gravam vídeo em Full HD, 30 frames por segundo. Câmera frontal, Zenfone Max Pro, Zenfone 4 Max Pro, difícil de guardar essas variantes. A frontal também tem 16 megapixels de abertura f2. Já o 4 Max, o não Pro, tem 8 megapixels de abertura f2.2, certo? 8 megapixels de abertura f2.2, então tem uma câmera de resolução menor na frontal, de abertura menor, enquanto o Zenfone 4 Max Pro tem 16 megapixels contra 8 também na frontal, tá? E f2 contra 2.2 e um campo de visão maior. Você consegue colocar mais pessoas na sua selfie, por exemplo, na câmera frontal do Zenfone 4 Max Pro, enquanto o Zenfone 4 Max você tem um ângulo de visão aí de 85 contra 76 no Zenfone 4 Max Pro. Vamos descer aqui, estou abordando as coisas principais, tá? Tem mais, obviamente que você vai encontrar mais coisas, mais diferencinhas. Vou falar tudo, esse vídeo deve ficar enorme. Eu adoro fazer vídeo grande. Áudio, um áudiozinho normal. Pelo que consta aqui, pelo que eu estou lendo, no Zenfone 4 Max e 4 Max Pro, você não tem diferença entre eles de áudio. E o áudio deve ser aquele áudio normalzinho, aquele áudio ok. Lembrando que eles têm FM, rádio FM. Aqui uma coisa legal, vamos falar de slots de cartão. Nas bandejas de cartões, que você tira aí a sua gavetinha, que você coloca o seu chip da operadora, tá? Você pode colocar 2 chips, exatamente. Você pode ter aí 2 chips das suas operadoras. Operadora 1, operadora 2, tá? E não é uma gaveta híbrida, graças a Deus. Aqui no Zenfone 4 Max Pro e no Zenfone 4 Max, ambos, você não tem uma gaveta híbrida. Você pode utilizar os 2 SIM cards e ainda expandir a sua memória até 256 GB via cartão. Então, os 2 chips e cartão, tudo bonitinho, 3 gavetinhas, 3 slotzinhos para você colocar. Lembrando que ele é 4G nos dois, funciona 4G no chip 1 ou no chip 2, lógico, só que não funciona ao mesmo tempo, tá? Ora, ou você escolhe 4G em um ou 4G em outro. Os botões que são iluminados e o leitor de impressão digital agora é na frente, tá? Todos os dispositivos da Asus novos, Zenfone 4, linha Zenfone 4 inteira, todos têm desbloqueio de digital na parte frontal, tá bom? Todos, e tem botões iluminados de voltar e de multitarefa lá embaixo, então são botões capacitivos iluminados. E eu acho que dá para você decidir se você deixa ele aceso o tempo todo ou não. Tem saída para fone de ouvido, graças a Deus, não é um USB tipo C aqui, né? Não, para você não precisa usar adaptador. Que mais? E a parte que é focada, o Max, que sempre foi o Max, o 4 Max Pro e o 4 Max, ambos têm bateria de 5.000 mAh. Inclusive o corpo dele parece muito, deixa eu ver se está aqui, é praticamente idêntico, o corpo é idêntico aqui do Asus Zenfone 3.1. É uma quase olhando uma cópia, parece uma cópia do Asus Zenfone 3.1, o Zenfone 4 Max e Max Pro, tá? Ele é muito parecido, o tamanho é praticamente idêntico e aqui ó, a estética, ele é bem parecido, só mudando que o botão aqui é na frente agora, o botão de impressão digital e mais uma vez dizendo que bateria de 5.000 mAh. Esse dispositivo aqui é de longe o que deve durar mais bateria dentre os Zenfones 4 novos que foram lançados agora, o Selfie 4 Max, é o que deve durar mais bateria. E lembrando que tem um carregamento rápido, que é aquele carregamento 10 watts, não é o carregamento de 15 nem 18, é um carregamento rapidinho. Deve demorar aí suas 2 horas para carregar uma bateria desse tamanho com 10 watts, provavelmente, tá bom? É isso então que eu tenho para falar sobre o Zenfone 4 Max e o Max Pro. Vou fazer agora uma pausa antes de mudar para falar do Zenfone 4 Selfie e Selfie Pro. Lembrando que a Asus fez uns esclarecimentos durante o evento ao vivo que rolou. Primeira coisa, você vai ter na Zen UI 4, que é aí a interface do Android da Asus, você vai ter a possibilidade de, tal qual você tem a possibilidade
de usar nos dispositivos da Xiaomi, você pode usar 2 contas de Facebook, 2 contas de Instagram, 2 contas de alguns aplicativos, você vai poder ter 2 contas. Isso é muito legal para profissional liberal, principalmente. O cara que é produtor de conteúdo, o cara que é fotógrafo, que precisa das 2 coisas, ou uma coisa pessoal, uma coisa para o negócio. Então você vai poder ter seu Instagram próprio e ter o da sua empresa, seu Facebook, o da sua empresa. Então agora na Zenui 4, direto no Zenfone 4, você pode fazer isso. Outra coisa legal é que foi dito no evento que todos os Zenfone 3, a linha Zenfone 3 inteirinha, vai receber a Zenui 4 também. Então você vai poder desfrutar dessa funcionalidade no seu Zenfone 3, no seu Zenfone 3 Zoom, tá? E outra coisa que foi esclarecida é que o Zenfone 3, Zenfone 3 Zoom, a linha Zenfone 3 vai ter update para o Android O. Isso até o ano que vem. Eu não lembro, foi dito, mas eu não lembro agora. Deve ser praticamente lá para até maio, por aí, você vai ter update. Lógico, não tem nem dispositivo rodando ainda com Android O, a não ser o Google Pixel que eu tenho aqui. Mas tá aí, então legal da ASUS ter feito isso aí. Promete só um flavor, como diz o Marcel, mas vai ser atualizado pro Android O, a linha Zenfone 3, e também vai ter Zenui 4 neles, e também aí agora essa funcionalidade de poder usar 2 aplicativos com contas diferentes no seu dispositivo. Outra coisa muito legal é que os Zenfones novos vão vir com muito menos aplicativos instalados. Praticamente quase a metade dos aplicativos que você costumava receber aí no Zenfone 3.1, no Zenfone 3, não vão vir basicamente a metade, tá? E ainda assim alguns você consegue desinstalar, praticamente metade. A Zenui, me parece, pelo que eu vi ali, pelo que foi dito, ficou bem mais rápido. A leitor de impressão digital também está mais rápido, então é um conjunto da obra aí, né? Android 7 que já vai vir nos dispositivos, Zenui 4, os processadores novos, arquitetura nova, fazendo tudo rodar mais bonito, e teve aí essa melhora, essa estética mais bonita da Zenui 4, que também vai chegar para o Zenfone 3, Zenfone 3 Zoom. Bom, chegou a vez então do Zenfone 4 Selfie Pro e do Zenfone 4 Selfie. Mais uma vez a gente tem diferença aqui nas cores. Enquanto um tem cor, tem 3 cores, o outro tem 4 cores. O que tem menos cores é o Zenfone 4 Selfie Pro, enquanto o Zenfone 4 Selfie tem 4 cores. O Zenfone 4 Selfie Pro tem cores Deep Sea Black, mais uma vez aqui vendo o Deep Sea Black que tem em todas as versões, o Sunlight Gold e o Rouge Red. Esse Rouge Red é o vermelho e preto, traseira vermelha com frente preta, que é bonito pra caramba. Marcel, manda um pra nós desse. Manda aqui pro canal Geek Louco. Manda pra nós, muito bonito esse Zenfone 4 Selfie. O Zenfone 4 Selfie não, a versão Pro tem 4 cores. Como eu disse, também tem o Deep Sea Black, tem o Mint Green, ou Mint Green, acho que é Mint Green, né? Tem o Rose Pink, que a gente tem o Sunlight Gold no versão Pro, e aqui tem o Rose Pink, e tem o Sunlight Gold, que é um outro ouro diferentão. 64 GB para ambos, então aqui você não tem diferença de armazenamento igual a gente viu no Zenfone 4 Max Pro e no Max. Aqui você tem 64 para ambos, então, tá? 100 GB no Google Drive para um ano para os dois também. Minto, para o Zenfone 4 Selfie, não o Pro, você tem 2 anos de 100 GB no Google Drive, o que é bom pra caramba, tá? Agora aqui a gente tem uma diferença já de tamanho. No Zenfone 4 Selfie Pro e no Zenfone 4 Selfie, ao contrário, mais uma vez, do já dito anteriormente, o Zenfone 4 Max e Max Pro, que você tem dispositivos do mesmo tamanho, mesma espessura, aqui tem diferenças. O Zenfone 4 Selfie Pro tem um pouquinho menos de tamanho, ou seja, ele tem 154 mm de altura, o outro tem 155, um tem 74, o Zenfone 4 Selfie Pro contra 72, e agora meu microfone fez um barulho, né? Eu meti o pé aqui. E 147 gramas contra 144. Então, o Zenfone 4 Selfie, que não é o Pro, ele é mais leve, porém um pouquinho maior, tá? E ele é mais grossinho, 7,85 mm contra 6,85 mm. Então o Zenfone 4 Selfie Pro é 1 mm mais fino, porém 3 gramas mais pesado. Nossa, que diferença, né?
Não tem, mas tem a diferença de construção, tá? E tem aqui também, vamos descer para a parte de tela, a gente já vai falar de outra diferença. Ambos têm 5.5 polegadas na tela. Uma outra diferença aqui, que a tela do Zenfone 4 Selfie Pro é AMOLED, enquanto a tela do Zenfone 4 Selfie, é muita diferença para ficar falando, né? É IPS LCD. Então você tem uma tela melhor, o AMOLED é uma tela melhor, aí, embora tenha uma discussão aí, que tem gente que fala que para ver fotografia eu prefiro o IPS, é mais uma cor mais fidedigna, é melhor para ver. Dá para você também ajustar o AMOLED para ficar com as cores mais suaves e você fazer uma edição um pouco melhor, tá? Então tem essa diferença. Ambos os displays aqui têm a tecnologia Gorilla Glass 2.5D e outra diferença é nos nits. Tem 500 nits da tela do Zenfone 4 Selfie Pro, enquanto tem 400 da do Zenfone 4 Selfie. Ou seja, o que impacta isso vai ter uma diferença não muito grande, mas aí sobre a luz do sol, você vai, né, durante o dia, caminhando pelas ruas aí, você vai ter um pouco mais de facilidade de enxergar as coisas numa tela que tem mais nits, tá? Geralmente as telas do Zenfone tem mais nits, já é uma tela, mesmo você baixando o brilho no máximo, já é uma tela que fica um pouquinho mais iluminada e que consome um pouquinho mais de bateria, mas te entrega um pouco mais, né? Um pouco mais de qualidade em todas as outras situações. Lembrando que é uma tela Full HD nos dois dispositivos, tela Full HD. O Zenfone 4 Selfie Pro tem processador Snapdragon 625, que obviamente vem aí com Adreno 506, que é esse processador que a gente já viu no Zenfone 3, no Zenfone 3.1, em dispositivos da Motorola. É a sensação. O processador Snapdragon 625, esse chipset, é muito bom. Ele é famosíssimo aí por economizar, por ser super eficiente aí, energeticamente falando. Então é um processador muito bom, que tem esse balance muito bom aí. Entrega bastante potência, né, para um processador que está qualificado aí no nível intermediário, enquanto é bem eficiente energeticamente falando. Então ele tem esse balanceamento muito bom. Então o Snapdragon 625 no Zenfone 4 Selfie Pro com Adreno 506. Encontro no Zenfone 4 Selfie a versão não Pro. Então é um Snapdragon 430 com Adreno 505. Outra diferença, memória RAM. Tá? Você pode ter versões de 3 ou 4 GB dependendo onde você mora, né, no mundo, mais uma vez falando, para o Zenfone 4 Selfie Pro, enquanto no Zenfone 4 Selfie só tem o de 4. Então vai vir com certeza o de 4 GB de memória. A câmera principal, vamos ver aqui, a câmera de selfie principal, já que é o destaque, é a câmera fotográfica frontal, a linha selfie, obviamente é para selfie. O Zenfone 4 Selfie Pro diz aqui ser 2 vezes mais claras as imagens do que um outro dispositivo com câmera de 16 megapixels, por exemplo, e abertura f2. Então, quando se fala isso, você vai ver isso nas propagandas, que é uma câmera com 2 vezes mais luminosidade, é comparado a uma câmera de 16 megapixels com abertura f2, tá? Então, enquanto aqui você tem uma abertura de f1.8, então é uma abertura maior, você vai ter pixel maior, então comparando com essa câmera, não é comparando com todas as câmeras do mercado, tá? Comparando com uma câmera de 16 megapixels de abertura f2, ele tem 2 vezes mais capacidade de absorver a luz e então de te entregar melhores fotos, tá? Enquanto a câmera do Zenfone 4 Selfie Pro tem 12 megapixels, abertura de f1.8 e microns de 1.4, o que é extremamente muito bom para uma câmera de selfie, é excelente. Um processador, um sensor Sony MX362. Esse sensor é encontrado em várias outras câmeras traseiras de outros dispositivos. Então a Asus traz aqui para o Zenfone 4 Selfie Pro uma câmera que era traseira para uma câmera frontal, ou seja, uma qualidade excelente, inclusive em baixa luminosidade, para uma câmera frontal, já que é um smartphone voltado para selfies, né? Então nada mais justo que isso. Então uma excelente câmera, uma das melhores com certeza do mercado para câmera frontal vai ser a câmera do Zenfone 4 Selfie Pro. Enquanto a do selfie, eu sou prolixo, já vou falar pela primeira vez aqui, mas eu demoro para falar as coisas. A câmera do selfie normal, não o Pro, tem 20 megapixels com abertura f2. Não diz aqui o tamanho dos microns dos pixels, mas deve ser pequeno. Já falei toda vez que você tem
uma câmera com contagem alta de megapixels, não dá para você colocar pixels de tamanho grande lá dentro. Então os pixels, chuto ser os pixels de 1 micron nessa câmera do Zenfone 4 Selfie, tá? Então tem a capacidade menor para luminosidade. Então você não vai ter uma foto tão clara quanto você tem e com qualidade que você vai ter no Zenfone 4 Selfie. O Zenfone 4 Selfie Pro tem uma coisa que smartphones no mercado não fazem ainda. Eu não me recordo, não me lembro. Se você souber de algum já, coloca aqui nos comentários. Ele vai gravar, é possível se gravar vídeos em 4K na câmera frontal. Já que eu já disse que usa um sensor que vários smartphones usavam e usam na câmera traseira, você tem esse sensor na frente e ele é capaz, com esse sensor e com esse processador, fazer vídeos na câmera frontal em 4K, o que é sensacional. Enquanto o Zenfone 4 Selfie normal não tem essa possibilidade, só o Pro, tá bom? Só o dispositivo Pro. Então eles têm diferenças, inclusive, nas câmeras. A câmera secundária, que é a câmera wide angle, já que eu disse, mais uma vez, vou repetir, todos esses novos dispositivos têm câmera wide angle de 120 graus. A câmera de 120 graus nos dois dispositivos é uma câmera de equivalência de 12 milímetros e devem ser as mesmas câmeras. Lembrando que essas câmeras de ângulo aberto não têm aí, por si só, uma boa qualidade em baixa luminosidade. Estou dizendo isso a grosso modo e fazendo um chute. Por quê? Porque não tem especificação aqui no site da ASUS sobre qual seria a abertura dessas câmeras. Então eu chuto que seja uma abertura pequena, por volta aí de 2.8 para cima, com certeza aí pode ser de 2.8 a 3.4, 3.2, por aí, a câmera secundária frontal. Mas é uma câmera que dá para você colocar um monte de gente nas selfies, fazer aquela selfie que você vai pegar a arquitetura do local onde você está. Essa é uma câmera de 120 graus, mais ou menos igual você tem nos dispositivos da LG, uma câmera de ângulo bem aberto. Excelente, eu adoro essas câmeras, prefiro mais, tem mais usabilidade para mim do que uma câmera de zoom, que no caso vem aqui no Zenfone 3.1. Mas aí é gosto e o que você precisa ou não precisa. Tá? Lembrando uma coisa aqui que muita gente pode esquecer de se falar, como ele tem duas câmeras na frontal, você vai conseguir fazer aquele efeito do portrait, o modo portrait, que dá aquele desfoque de fundo, inclusive nas selfies. Então agora no Zenfone 3, olha eu falando 3, Zenfone 4 Selfie Pro e no Selfie, você pode fazer aquele desfoque maior de fundo usando o modo portrait, que é um dos modos que você tem dentre os vários que você vai encontrar no Zenfone 4 Selfie Pro e no Zenfone 4 Selfie. A ASUS, para mim, é a empresa que mais entrega opções pré-programadas de você fazer fotos automáticas, tá? São modos pré-programáveis que você não precisa ser um profissional ou saber fazer no modo manual, que ele também tem. Para ter fotos excelentes, você utiliza um dos modos que você desejar. Bom, vamos falar agora da câmera traseira. Já que é um smartphone voltado para selfie, ele não tem duas câmeras traseiras como os outros dois, como o Max e o 4. Ele tem uma única câmera traseira de 16 megapixels, com um ângulo de visão aí de 80 graus. Então não é uma câmera super wide, né? É uma câmera de ângulo de visão normal que você está acostumado, de 16 megapixels. Aqui no site da ASUS não diz nada sobre o tamanho dos pixels, se tem aí 1.2, 1.1, provavelmente não deva ser 1.4, já que tem 16 megapixels essa câmera traseira e é capaz de fazer vídeos em 4K. O Zenfone 4 Selfie, a versão não Pro, não faz 4K, só o Pro. E lembrando que tem estabilização digital, o famoso EIS, Electronic Image Stabilization. Então, estabilização de imagem eletrônica, não tem ali uma engrenagenzinha segurando o seu sensor nos movimentos. Então, ele tem estabilização digital, que é aquela estabilização que dá uma cropadinha na imagem aqui e ali para manter uma estabilização. Mas tem, é bom, né, que tem uma estabilização. Vamos falar aqui de áudio dos dois, deixa eu ver se tem uma diferença considerável aqui. Tá dizendo aqui que tem áudio de alta resolução no Zenfone 4 Selfie Pro, enquanto não tem a mesma informação no Zenfone 4 Selfie. Tá? E diz aqui também que encontraremos então rádio FM nos dois. Bluetooth 4.2 aqui no Zenfone 4 Selfie Pro e Bluetooth 4.0.
GPS, GLONASS, essas outras coisas. Falando agora então das entradas que você tem aí para você colocar os seus dois cartões da sua operadora. Esse, tal qual o Zenfone 4 Max e Max Pro, você também pode usar dois chips da sua operadora. Dois. Porém, uma vantagem aqui do dispositivo mais barato, né, que é o Zenfone 4 Selfie, é que você pode usar os dois cartões da sua operadora e mais o cartão de memória, igual você pode fazer lá no Zenfone 4 Max e Max Pro. Já no Zenfone 4 Selfie Pro, você só pode usar um ao mesmo tempo que um cartão de memória. Ou você usa dois cartões, dois chips da sua operadora, ou você usa um chip da operadora e um cartão para expandir memória. Tá? Então, a vantagem do 4 Selfie comum, acho que a única vantagem é que você pode usar dois chips da operadora, enquanto você utiliza também o cartão para expansão de memória. Acho que é a única vantagem do Selfie normal, porque todas as outras vantagens eu vi aqui no Zenfone 4 Selfie Pro. Falando então agora de algumas características físicas do aparelho, mais uma vez a gente encontra aqui saída para fone de ouvido, então você não vai precisar usar o seu adaptador, tem saída para fone de ouvido. Tá? Uma coisa a se considerar aqui é que tanto o Zenfone 4 Max e o Zenfone 4 Selfie e Selfie Pro, eles não usam USB tipo C. Você vai encontrar aqui micro USB. Não tem cabo USB tipo C. E por último e não menos importante, bateria. Ambos têm bateria de 3.000 mAh, que deve durar bem, tanto no Snapdragon 625 quanto no Snapdragon 430. O 430 deve durar um pouco mais, haja visto que tem um clock menor, enfim, todas essas coisas. Apesar da eficiência do 625, deve durar a bateria um pouquinho mais no dispositivo com o Snapdragon 430, que é o Zenfone 4 Selfie, sem ser a versão Pro. Carregamento do mesmo jeito, carregamento 10 watts como o Zenfone 4 Max e Max Pro. E por último, mas não menos importante, o senhor Zenfone 4 e Zenfone 4 Pro, o suprassumo dos lançamentos de hoje, 17 de agosto de 2017, da ASUS, da linha Zenfone 4. Tá? Zenfone 4 Pro contra, né, o Zenfone 4. Vamos lá nas principais diferenças. Primeiro, o Zenfone 4 Pro, duas cores, tá? Moonlight White e o Pure Black. Então, uma cor diferente de preto do que você encontra nos outros dois. Tá? Já o Zenfone 4, versão não Pro, você tem o Moonlight White, o Mint Green ou Mint Green e o Midnight Black. Tá? Armazenamento, o Zenfone 4 Pro, tá? Tem 64 ou 128. Então você vai ter essas duas opções dependendo de onde você mora. Tá? Já o Zenfone 4, somente 64, não tem opção de armazenamento de 128. Só o Pro. Tá? Suporta cartão de memória até 2 TB, ambos os dois dispositivos. Tela é mais uma vez a diferença aqui, igual a gente encontrou no Zenfone 4 Selfie Pro. O versão Pro aqui tem tela AMOLED tal qual no Zenfone 4 Selfie e tem tela IPS no Zenfone 4 normal, tá? Tela AMOLED contra IPS, ambas telas de 5.5 polegadas. E chegamos aos processadores. Em processador tem uma diferença aqui, óbvia, processador e GPU. Zenfone 4 Pro vem com Snapdragon 835 e a sua famosa Adreno 540. Zenfone 4 versão não Pro pode vir com Snapdragon 660 ou Snapdragon 630. Aí vindo com Adreno 512 ou Adreno 508, dependendo mais uma vez de onde você mora e qual versão virá para o seu país. Brasil, não sei, eu chutaria que vai vir aqui o 660, porque o Marcel está escutando muito aí o que a galera anda falando e o pessoal pede um negócio melhor. Então eu acho que vem aqui a versão do 660. Outra diferença básica é que o Zenfone 4 Pro tem 6 GB de memória RAM. Então você tem a opção 64 ou 128 de armazenamento e 6 GB de RAM. Enquanto no Zenfone 4 normal você tem opções D4 e 6. No Zenfone 4 Pro é só 6. Câmeras, chegamos no quesito câmeras. As câmeras têm duas câmeras traseiras, né? E a câmera do Zenfone 4 Pro é uma tal qual, lembra da câmera do Zenfone 4 Pro, Selfie Pro, que é um sensor Sony IMX362?
só que ele tem abertura de 1.8. Aqui no Zenfone 4 Pro, ele tem abertura de 1.7, ou seja, um pouquinho a mais de luz. Já no Zenfone 4 versão normal, você tem exatamente o mesmo sensor, com a mesma abertura da câmera frontal do Zenfone 4 Selfie Pro. Ambas as duas câmeras, excelentes câmeras. E mais uma vez eu vou ressaltar, uma câmera topíssima que equipa a câmera de selfie do Zenfone 4 Selfie Pro. Uma câmera sem precedentes. Eu acho que vai ser a melhor câmera num dispositivo, por enquanto deve ser ainda a melhor câmera num dispositivo de câmera frontal, tá? Então, câmera aqui de 12 megapixels, 1.8 ou 1.7 e pixels de 1.4 em ambos os dois, que é pixel de tamanho grande e deve ter aqui uma boa resolução em baixa luminosidade. Mais ou menos, o que você vai ver aqui não vai fugir muito do que você vê já no Zenfone 3.1 em termos de luminosidade, tá? Óbvio que pode ter um refinamento de software, de processamento de imagem, né? E aí você ter uma diferença ou não. O HDR aqui, segundo eu vi na apresentação, é monstro, se dizendo melhor que muitos aparelhos. Então, quando você faz uma foto aí com backlight, né, ou com sol contra, você vai ver aí muito mais detalhe na foto do que com outras câmeras, segundo eu vi na apresentação oficial da ASUS hoje, tá bom? O foco continua aquele foco dual pixel e o foco a laser, então você consegue fazer o foco rápido ou em objetos distantes ou mais próximos aí usando as duas tecnologias. Lembrando que ainda tem um sensor para você medir aí, ter um balanço de branco mais correto, tudo aquilo que a gente já tinha no Zenfone 3.1, né? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Tem estabilização ótica, então aqui tem estabilização de 4 eixos nos dois, exatamente, estabilização de 4 stops nos dois, Zenfone 4 Pro e no Zenfone 4 normal, ambos têm estabilização ótica, tá? Aí tem algumas coisas aqui dizendo sobre os modos da câmera. Você deve ver todos aqueles modos que você já vê no Zenfone 3.1, né? Que é muito modo que a ASUS tem. Mais uma vez vou ressaltar, é uma das câmeras mais completas quando você, se não a mais completa no quesito quantidade de coisas que dá para você fazer com uma câmera. Além de fazer fotos no modo Pro, fazer fotos em RAW, você consegue fazer fotos em RAW aqui nesses dispositivos Zenfone 4 e Zenfone 4 Pro, acho que em ambos, deixa eu ver, eu não sei se eu encontro essa informação aqui, se para ambos, mas eu sei que dá para você fazer. Aqui uma diferença que na realidade eu estou lendo agora e que eu não tinha me atentado, não sei se isso está certo, mas deve estar, me corrija aí alguém da ASUS se eu estiver falando merda agora, mas vou ler aqui o que eu estou vendo. O Zenfone 4 Pro tem uma câmera zoom, né, um sensor IMX351, né, com zoom de 2x, né, equivalência aí de 50 milímetros. O que eu estou vendo aqui é que a segunda câmera do Zenfone 4, não o Pro, é uma câmera wide angle de 8 megapixels, que me parece ser a mesma câmera que tem na frontal do Zenfone Selfie versão não Pro. Não sei se eu estou certo, não sei se é a mesma, mas é uma câmera wide. Não sei se está errado, isso aqui está no site da ASUS. Estou vendo agora. Zoom Camera, tem duas câmeras, né? Então a segunda câmera é uma câmera de zoom de 16 megapixels no Zenfone 4 Pro. E está dizendo aqui, ó, vou até correr aqui, Main Camera, Wide Angle Camera. Não estou errado, o Zenfone 4 diz aqui ter uma câmera Wide Angle, enquanto o Zenfone 4 Pro diz ter uma câmera de zoom, tal qual temos no Zenfone 3.1. Uma diferença aqui que aí vai ser no gosto mesmo que vai ser discutido. Eu prefiro o Wide Angle. Então neste caso aqui talvez eu pegasse o Zenfone 4. Né? Tem escolhas. Não sei, me corrijam se eu estiver errado aí, o pessoal da ASUS, mas é o que eu estou vendo aqui, tá? Então há uma diferença de fato nas câmeras do Zenfone 4 Pro e do Zenfone 4. O Zenfone 4 Pro então tem uma câmera de zoom, enquanto o Zenfone 4 tem uma câmera wide angle. Exatamente, aqui não temos especificações delas quanto à abertura e microns de pixels que tem ambas as duas. Lembrando que as duas fazem vídeos em 4K e você pode usar, obviamente, a câmera wide angle no Zenfone 4, enquanto você vai fazer vídeos com zoom na segunda câmera traseira do Zenfone 4 Pro. A câmera frontal também tem uma diferença, não é drástica a diferença,
mas tem uma diferença, são as duas, ambas têm câmeras de 8 megapixels na frontal, enquanto um tem a abertura de 1.9, o outro tem a abertura de f2.0. Outra vez, não é uma drástica diferença. Um ângulo de visão de 84 graus para o Zenfone 4 e 87 para o Zenfone 4 Pro. Aqui vitória do Zenfone 4 normal, que dá para caber mais gente na selfie, né? Pixels de 1.4 microns na câmera frontal do Zenfone 4 Pro, legal, 1.4 é bom. E não temos a informação aqui da câmera frontal do Zenfone 4. Quando não coloca a informação, eu sempre suspeito que seja um pouco inferior. Então deve ser uma câmera com microns um pouco menores, talvez 1.20, 1.25, 1.1, 1.0. Tá bom? Áudio, falando de áudio agora aqui no Zenfone 4 e Zenfone 4 Pro, o áudio, ao que me diz respeito, pelo menos no papel, é que é melhor no Zenfone 4 normal. Tem aqui um áudio de alta resolução, 24 bits, DTS e DTS:X para fone de ouvido, e o que não tem a mesma informação aqui para o Zenfone 4 Pro. Então, ao que me parece, o áudio do Zenfone 4 comum me parece ser melhor, pelo menos aqui no papel, do que tem no Asus Zenfone 4 Pro. GPS, tarará, Bluetooth. Bluetooth tem uma diferença aqui? Não. Bluetooth é 5.0 para ambos os dispositivos. Tem NFC, GPS, GLONASS, o caramba. Ambos também dá para você utilizar 2 cartões de memória aí. Está escrito aqui que você, infelizmente, nos 2 dispositivos, você tem que usar aquela famosa gaveta híbrida. Mais uma vez, né? Neste caso, diferente do Max, você pode ter as 3 gavetinhas tranquilamente, você consegue fazer tudo. Aqui você escolhe ou um chip ou um cartão de operadora, também igual um dos modelos do Zenfone 4 Selfie. Saída para fone de ouvido a gente tem também, e aqui a gente encontra USB tipo C, ao contrário do Zenfone 4 Pro e do Zenfone 4 Max e Max Pro e do Zenfone 4 Selfie Pro e Selfie. Eles têm micro USB, aqui a gente tem USB tipo C. Então USB tipo C somente no Zenfone 4 e Zenfone 4 Pro. Exatamente, somente nestes 2. E os 2 têm baterias diferentes, 3.600 mAh para o Zenfone 4 Pro, enquanto 3.300 no Zenfone 4, tá? Se eu não me engano, eu escutei 3.500 na apresentação, posso estar enganado, tá? Mas aqui diz 3.600 contra 3.300. É óbvio que 3.600 para o Pro, porque ele tem o Snapdragon 835, que vai consumir mais, apesar da tecnologia 10 nanômetros, é um processador high-end, e o 660 está mais encaixado aí na categoria intermediário, tá? Então 3.300 contra 3.600, e aqui a gente encontra o carregamento de 10 watts, pelo que está mais uma vez escrito aqui no papel, 10 watts no dispositivo Zenfone 4 e 18 watts no Zenfone 4 Pro. E tem diferenças consideráveis aí. Você tem que escolher entre uma câmera wide angle e uma câmera de zoom, entre mais bateria com processador melhor, um pouquinho menos de bateria com processador intermediário. Para a linha selfie aí vocês viram diferenças que também tem nos modelos Pro do Selfie e do Selfie Pro, do Max também e do Max Pro. Então, na realidade, não sabemos ainda, não sei dizer quais os dispositivos vão vir para o Brasil. Se exatamente, para o Brasil só vem o Zenfone Selfie Pro. Tomara que se não for vir os 2, venha o Zenfone Selfie Pro para o Brasil. Eu abraçaria com certeza. E se vir o Zenfone 4 e não vir o Pro também para o Brasil, é um ótimo dispositivo. Áudio alta resolução. Eu prefiro a câmera wide angle do que a de zoom. O processador Snapdragon 660 ou 630 vai dar conta legalzinho de todas as tarefas, tá? E quanto ao Zenfone 4 Max ou Max Pro, aí eu ficaria com o Max Pro, que é um dispositivo para quem quer muita bateria, tá? Bateria para talvez 2 dias, dependendo do uso. No geral, Asus, gostei pra caramba dos lançamentos. Parabéns aí para Asus. Sinceramente, sem puxar saco, sem nada. Eu só espero que para o Brasil venham as versões melhores. O Max Pro, tomara, se não vier os 2, pelo menos o Pro. Do Selfie, se vier o Selfie Pro, eu agradeço, né? Manda para nós um Selfie Pro, por favor, vermelho, tá? E entre esses 2, eu até prefiro, entre o Zenfone 4 Pro e o Zenfone 4 normal, eu prefiro pela câmera, tá? O processador não vai te deixar na mão. Pelo áudio de alta resolução, se for de fato essas informações estiverem certas, que foram todas tiradas e lidas aqui,
em tempo real para vocês o site da ASUS Internacional. Se estiverem todas certas, eu prefiro ainda o Zenfone 4 do que não tenho necessidade de um Zenfone 4 Pro, de ter um processador super estúpido. Consegue se fazer tudo com o processador 660 ou 630. Pessoal, eu sei que mais uma vez esse vídeo foi longo, eu sou prolixo, eu já falei, ou seja, não consigo desenrolar o negócio rápido, eu falo pra caramba, mas se gostou, se te ajudou esse vídeo, esclareceu suas dúvidas, dá um joinha aí, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.